Demonstração do plano de ataque. Pessoal, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo aqui, que é o plano de ataque de obra. Para mim, é uma das entregáveis mais importantes. Eu não vejo muitas pessoas falando desse plano de ataque, mas é algo extremamente importante. E aí eu vou falar para vocês do que se trata. Por exemplo, esse aqui é essa obra de 170 casas que eu falei para vocês. Nós desenvolvemos o plano de ataque, que nada mais é do que a instrução de como vamos executar os serviços. Por exemplo, aqui a gente tem toda a parte de infraestrutura, então a gente criou o plano de ataque para a infraestrutura. Nesse caso, vamos começar nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tanto para o módulo 1 e depois seguimos para o módulo 2. Pessoal, e assim, é uma discussão que você tem com a construtora para saber o que é melhor para ela. Porque, por exemplo, eles tinham módulo 1 módulo 2, só que venderam tudo de uma vez, praticamente. Assim, a gente está, acho que falta menos de 10% desse empreendimento. Então, os dois módulos vão correr praticamente juntos. Na verdade, eles falaram para mim que a diferença, eu acho que é de 15 dias de um módulo para outro. Só que por uma questão da infraestrutura, era melhor fazer de uma forma linear. Começar aqui a atacar o módulo 1 e depois completar aí o módulo 2. Só para vocês verem aqui, pessoal, vou mostrar aqui, olha. Isso aqui eu isolei apenas a infraestrutura. Com aquele plano de ataque eu consegui mostrar para eles como que a gente ia desenvolver toda a parte da rede. Então aqui vocês têm a rede tanto hidráulica, a rede sanitária e a parte elétrica e antena, certo? Então, e telefonia, desculpa. E aí vocês conseguem ver como que a gente pretende executar isso ao longo do tempo nessa obra. Não tem as casas, a gente removeu as casas propositalmente, exatamente para ter uma visão somente da infraestrutura. Pessoal, eu acho que se fala pouco sobre planejamento de obras horizontais desse tipo. Ele tem uma complexidade um pouco maior, porque assim, você tem a infraestrutura, você tem as casas. Cada serviço que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente acabou agrupando eles em 7 casas, mais ou menos, e tem um radier único. Então tudo isso foi pensado exatamente para a gente poder operacionalizar a execução do canteiro de obras, que não é uma obra tão simples por ser bem horizontal, okay? E o padrão é maior. Então, por exemplo, a gente não consegue usar o sistema olha casas, porque aí um padrão cai bastante e esse cliente ele pagou um pouco a mais. Então a gente tem essas... Não é dificuldade, mas são peculiaridades dessa obra. E ela vai ser toda de alvenaria estrutural, por uma decisão aí da construtora. Outro ponto importante do plano de ataque é como você vai desenvolver cada serviço para cada grupo de casas. Então, por exemplo, aqui, ao invés de controlar as 170 casas, a gente tem aqui os núcleos. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C4. Enfim, a gente tem esses núcleos aí. E cada um tem as casas e a gente agrupa essas casas para controlar, como se fosse um bloco. Quando você tem vários blocos aí, 10 blocos, 15 blocos, você controla bloco e dentro de cada bloco tem os apartamentos divididos por pavimento. Nesse caso aqui não tem, a gente tem em cada casa tem 2 pavimentos, vocês conseguem enxergar aqui, olha, são casas de 2 pavimentos. Dentro de cada casa você tem todas as etapas, então você começa com radier, depois faz a alvenaria do térreo, passa todas as tubulações, a alvenaria do primeiro pavimento, passa as tubulações, concreta a laje de cima, coloca a estrutura do telhado, faz o fechamento, certo? Aí depois vem com a parte de acabamento. Então a gente tem uma sequência dentro de cada casa. E a gente precisa casar isso com toda a obra. Então, pessoal, só para vocês terem ideia, deu mais de 3.000 linhas de planejamento no MS Project. É claro que a gente usa linha de balanço, então a gente consegue balancear por setores, ficou bem bacana, certo? Mas a quantidade de linhas ficou bem alta, tá?